Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui para uma última aulinha. Vamos aqui ter uma conversinha para a gente alinhar aquilo que vocês precisam estudar para a terceira PR. Então vejamos, vocês infelizmente não tiraram as notas necessárias nas duas primeiras APs e por isso ficaram aí de recuperação. Bom, o que realmente é muito bom é que essa recuperação ela está preparando vocês para a AE. Então, vocês não estão somente recuperando uma dificuldade que tiveram nos assuntos do capítulo 16, 17, 18 e 19, como estão se preparando para a AE. No caso da AE, o capítulo a mais é o capítulo 20 de hidrostática. Hidrostática não vai ser cobrado na PR de vocês. A prova vai ser terça-feira, dia 3 de novembro, logo após o feriado da segunda-feira, de dia de finados. Né? Vocês têm que entrar lá às 14 horas, encerra às 15, é uma horinha apenas para vocês fazerem essa provinha de recuperação. Tá? É claro que em apenas uma aulinha aqui eu não vou conseguir fazer milagres, mas a intenção aqui é orientar vocês onde encontrar, qual o conteúdo, o que vocês devem estudar, tá certo? Dando aí uma pista para vocês, vamos assim dizer, uma boa orientação para que vocês possam aproveitar aí a partir de hoje, quinta-feira, tem aí sexta, sábado, domingo, para vocês estudarem ainda a segunda-feira. E se vocês focarem exatamente em tudo que eu vou orientar aqui vocês, não é simplesmente aqui 2 exemplos que eu resolvi que vai fazer com que você saia bem na prova, vai te ajudar. Mas, é claro, vocês vão ter que estudar muito mais, seguindo as minhas orientações. Essas orientações incluem, tá? Vamos lá. Bem, no capítulo 16, lá no AVA, na SD10, está lá aulas no SD10. Você procura lá pela semana didática 10, está lá falando sobre impulso e quantidade de movimento. Você vai encontrar lá essa aula aqui, ó. É a aula que está lá com essa nomenclatura. 16ª nota de aula, primeiro ano, Impulso 2020, parte 1. Então, você tem a nota de aula e embaixo dela, ao lado dela, você vai encontrar essa aula, essa videoaula. É uma videoaula sobre impulso, onde eu indico ela para que você assista ela, toda ela, tá certo? Pois ela vai te ajudar muito em relação aos exercícios que você precisa resolver na prova de recuperação, na PR, tá ok? Além dessa aula, lá na SD10, tem também a aula do professor Ronan, com o nome de Impulso Aplicado por uma Força. Então, eu selecionei essas aulas baseado nos exercícios constantes na APR. Então, essas aulas é primordial que vocês assistam ela, tá? Para o conteúdo da prova relacionado ao capítulo 16. No capítulo 17, vocês vão lá na SD11, tá certo? Lá no AVA, vocês vão entrar na matéria de física, aí lá tem os blocos. Então, você vai procurar pelo bloco SD11, que é o bloco Gravitação Universal SD11, Semana Didática 11. Nesse bloco, existem lá algumas aulas, e vocês vão assistir apenas as aulas de Gravitação Universal do professor Ronan, número 3 e número 4, tá ok? Só essas daqui têm a ver
com os conteúdos cobrados para que você minimize a quantidade de aulas a assistir e fique mais direcionado, tá ok? Para o capítulo 18 e 19. Lá eu criei o bloco que é equilíbrio, que está com SD13, tá certo? Esse bloco do SD13, vocês vão assistir nele lá as notas de aula número 19ª, então tá lá 19ª nota de aula, tá? Aqui você tem a nota de aula e ao lado você tem a aula. Eu, inclusive, coloquei aqui para vocês o endereço do site. Se você clicar aqui, você já vai direto, ou se você digitar esse endereço, melhor, né? Aí no seu computador, você já cai direto nessa aula sobre equilíbrios, tá? São exercícios resolvidos com uma explicação teóricazinha, tá ok? Obviamente que os exercícios mais simples, tá ok? Tem exercícios aqui complicados, por isso eu até coloquei aqui para você, ó. Atenção para o primeiro exercício resolvido dessa aula. Então, vocês vão refazer, entender, estudar bem o primeiro exercício resolvido dessa aula. Os demais exercícios, eles são um pouco complicadinhos, né? E acredito que na APR não tenha exercícios tão complicados. Você pode ali assistir, porque quando você aprende uma coisa mais difícil, depois fazer uma coisa mais fácil, né? Fica bem mais tranquilo, certo? Então eu vou dando aí todas as dicas para vocês. Bom, nós vamos fazer agora um resumozinho de algumas coisas importantes que serão cobradas, tá? Mas, obviamente, vocês têm que pegar as aulas relacionadas a esses assuntos que eu acabei de listar aí para vocês. Essa aula, inclusive, sobre impulso, na verdade eu não listei ela aqui, é uma aula que o professor Scatena fez em live. Então tem a primeira live, a primeira aulinha sobre impulso que o professor Scatena deu para vocês. Ela é muito importante porque ela tem a teoria. E também é muito importante, já lembrando, a primeira aula também foi uma live do professor Scatena falando sobre o capítulo 18 e depois sobre momento, capítulo 19, tá ok? Que é a parte teórica, tá? A prova tem algumas questões que as perguntas são mais teóricas, tá? Então vamos lá. Capítulo 16, perdão. Capítulo 16 que fala sobre impulso. O que é impulso? Bem, o impulso ele é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial e é o produto de força por tempo, nós nos exercícios, para facilitar, nós vamos trabalhar com um módulo. Então, se é um vetor, tem módulo, sentido e direção. O módulo do impulso é o produto da força pelo tempo. Então, uma força agindo por um intervalo de tempo em um corpo, gera naquele corpo um impulso. Nós estudamos força lá no capítulo das leis de Newton, tá certo? Temos que lembrar de soma de vetores de primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Tudo isso foi conhecimento adquirido por vocês e que é cobrado de forma indireta, muitas vezes, num exercício. Lá no capítulo 19, você precisa lembrar de coisas lá do capítulo 10, capítulo 9. Muito bem. Onde o impulso ele é sempre na mesma direção da força, ele é sempre paralelo à força. Então, quando você aplica uma força durante um certo intervalo de tempo, o impulso vai acontecer na mesma direção daquela força. Unidade de medida. Nós sabemos que no Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em newtons e o intervalo de tempo é medido em segundos. Então, o impulso é força vezes tempo, newton vezes segundos, a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Um exemplo.
O P380, lá da página 358, tá? Então ele diz o seguinte, é bom aí, eu recomendo vocês, na hora de assistir a aula, pega o livro, tá? Vai lá na página 358, que é da parte 2 do seu livro. Então você vai lá, pega o seu livro, abre na página 358, quase no finalzinho da parte 2. E aí você tem lá, uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical, orientada de baixo para cima com intensidade de 20 newtons. Dê as características, direção, sentido e intensidade do vetor impulso dessa força. Muito bem. Não tenham medo, sigam sempre essa regra, porque ela vai facilitar a tua vida. A minha regrinha de resolução de exercícios é, primeiramente, leia o exercício. 1, 2, 3, 4, 5, 10 se necessário, mas leia o exercício até que você compreenda o que está acontecendo. E algumas vezes é interessante que você faça o seguinte, que você faça um desenho ou um diagrama ou um gráfico que mostre o que está acontecendo ali. Então você tem um corpo, você desenha um corpo. Nele age uma força, você faz uma seta. E essa força, ele diz, é na direção vertical. Então, você desenha a força na direção vertical, óbvio. Muito bem. Orientada de baixo para cima com intensidade de 20 newtons. Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical, orientada de baixo para cima. De baixo para cima. Com intensidade de 20 newtons. Certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer esse corpo sofrer um impulso, certo? Ela é a única força, então ela é a força resultante, massa vezes aceleração, ela vai fazer esse corpo se mover. E o que ele pede? Ele pede impulso. Você anota o que ele dá, anota aquilo que ele pede. Eu não fiz aqui, mas eu recomendo que você faça. Você vai lá e... age sobre um corpo durante 2 segundos. Então, você escreve aqui, ó, ΔT igual a 2 segundos. Para uma força com intensidade de 20 newtons. Você já desenhou, então você põe aqui, F igual a 20 newtons. Anota tudo que ele deu. E aquilo que ele pede, ele quer o impulso. Ele quer o vetor impulso. Então, você desenha, escreve aqui o vetor impulso, e coloca um ponto de interrogação, que é aquilo que você procura. Então, você anota aquilo que ele te dá, aquilo que ele pede. Então, a sua regrinha de resolução é ler várias vezes. Depois, fazer um desenho daquilo que está acontecendo, para que você possa explorar melhor. Retirar do exercício o que ele dá, aquilo que ele pede. Tá certo? Então, ele te deu o tempo, te deu a força de 20 newtons, está perdendo o impulso. E aí você coloca as forças naturais, como era o caso lá das leis de Newton, que é desenhar força-peso e todas as outras, quando elas existirem. Aqui, você não está num campo gravitacional. Ele simplesmente disse que uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical. Tá? Pode ser ela a única força. Ele não diz para você que você está num campo gravitacional. Pode estar e pode não estar. Então, não me interessa. Aí eu vou para onde? Eu vou resolver através da definição de impulso. O módulo do impulso é dado por força vezes tempo. Força de 20 newtons, tempo em 2 segundos, tudo no sistema internacional. Muito fácil. 20 vezes 2, 40 newtons vezes segundo é o valor do impulso. Mas ele pediu também a direção e o sentido. E nós vimos na definição que o impulso tem o mesmo sentido e a mesma direção da força. É paralelo à força, tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Tá? Então, se a força é vertical para cima, o impulso também será vertical para cima. Ok? Muito bem. Continuando aí.
Nós podemos também calcular o impulso de forma gráfica. Se eu tiver um gráfico da força por unidade de tempo, onde o móvel começou o seu movimento lá a sofrer a força de 60 newtons no instante 2 segundos, durante 3 segundos sofreu essa força constante de 60 newtons, então ele sofreu um impulso. A força é de 60 newtons, o intervalo de duração da força foi de 2 para 5 segundos, foi de 3 segundos, e o impulso, que é força vezes tempo, 60 vezes 3, coincide, tá certo? Com base vezes altura. A base é 3 segundos, a altura é 60 newtons. Então, o impulso é numericamente igual à área da figura. Então, o impulso, por ser base vezes altura, é 3 vezes 60, e numericamente 3 vezes 60 é 180, o mesmo valor do impulso. Para ser o impulso, eu tenho que colocar a unidade, Newton vezes segundo. Tá certo? Se eu fosse calcular, se isso fosse tudo em metros quadrados, seriam 180 metros quadrados, por exemplo. Então, numericamente é igual, mas as unidades é que distingue aí aquilo que é área e aquilo que é impulso. Então, eu tenho aqui 3 barrinhas, porque não é uma igualdade. Tá? É o quê? Uma equivalência numericamente. Uma equivalência numérica, tá? Bom, qual a vantagem disso? A grande vantagem é que em gráficos complicados como esse aqui, onde a força varia muito, você consegue calcular a área por um recurso matemático que é chamado de integração. Obviamente que isso não será cobrado. Mas aí eu posso fazer para os casos simples. Vocês sabem calcular a área de quê, por exemplo? Vocês sabem calcular a área do quadrado, que é lado vezes lado, lado ao quadrado. Vocês sabem calcular a área do retângulo, base vezes altura. Vocês sabem calcular a área quando a figura for um triângulo, que é base vezes altura sobre 2. E vocês também sabem calcular quando a figura for um trapézio. Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Ou, se preferir, base média vezes a altura, para o caso do trapézio. Então, como vocês já sabem essas áreas, também saberiam, né? Se fosse, por exemplo, um arco de um círculo, a área de um círculo não é πr ao quadrado? Se eu tiver metade de uma circunferência, eu tenho πr ao quadrado sobre 2 de área. Tá certo? Provavelmente não vamos ter nada complicado como um círculo, mas uma figura como um triângulo, um retângulo ou um trapézio, com certeza vocês vão saber resolver porque conhecem essas áreas facilmente, tá bom? Aliás, eu recomendo que essas áreas do quadrado, do retângulo, do triângulo e do trapézio, vocês tenham esse cálculo de área decoradinho, tá? Quadrado é lado vezes lado, retângulo, base vezes altura, triângulo, base vezes altura sobre 2, e o trapézio, base média vezes altura. A base média é a base menor mais a base maior dividido por 2. Ok? Muito bem. Vamos lá para o capítulo 17 da gravitação universal, começando pelas leis de Kepler. Vamos dar uma revisãozinha teórica nas leis de Kepler, tá certo? As leis de Kepler, elas descrevem os movimentos dos planetas do nosso sistema solar. A primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas, estabelece que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então, se eu desenhar isso, ó, eu tenho aqui uma elipse,
O planeta gira em torno do Sol de forma elipse e o Sol, fica em um desses focos. Então, tem hora que o planeta passa mais perto do Sol e tem hora que ele passa mais longe do Sol. Esse movimento aqui, ó, uma volta, significa um ano. Tá? É um movimento necessário. Quando a Terra dá uma volta em torno do Sol, ela gasta 365 dias, mais ou menos. É um ano para que esse movimento aconteça. Tá? É o movimento de translação da Terra. Nós temos também o movimento de rotação da Terra de 24 horas. Ela gira em torno do seu próprio eixo, a Terra, em 24 horas. Muito bem. Segunda lei de Kepler. É a lei das áreas. Veja só. O segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta, chamado raio vetor, está aqui, ó. O segmento que une o centro do Sol e o centro do planeta, chamado de raio vetor. Então, essa linha azul, essa seta azul, é um raio vetor. Ele varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Traduzindo, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então, vejam, aqui, quando o planeta desloca-se daqui para cá, você tem, num período de tempo que foi de T1 para T2, uma área varrida que é exatamente esse, quase um triângulo formado. Tá? Porque aqui não é uma reta, então não é um triângulo. Tá? Mas essa área descrita aqui, ela é proporcional sempre a qualquer outro trecho que você pegar em relação ao tempo. O que ele está dizendo? Se eu daqui para cá gastou, por exemplo, 1 hora, a área que você tem é uma área X. Se essa 1 hora foi, por exemplo, daqui para cá, a área que você vai ter, ela tem a mesma intensidade X. A área, ela é proporcional, diretamente proporcional ao tempo. Tempo que é a diferença, T2 menos T1. Quando algo é proporcional, para virar uma igualdade, o que a gente coloca? Uma constante. Tá? K é chamada de constante areolar específica e é uma para cada planeta. Cada planeta tem a sua constante Kzinho areolar, que é com a qual ele descreve essas áreas iguais em tempos iguais. Isso varia de planeta para planeta, tá ok? Então, como os planetas não se movem com velocidade constante em torno do Sol, como assim? Olha só. Como aqui, por exemplo, é mais longe, para você descrever uma mesma área, você precisa ter uma velocidade menor. Olha só, essa abertura aqui, vamos imaginar aqui nessa figura, que ela tem esse comprimento, eu diria assim, se eu pegasse uma régua, colocasse aqui na tela, pô, 2 centímetros. Se eu medisse os mesmos 2 centímetros aqui, isso ia dar uma área muito maior, porque a distância daqui para cá é maior, então é um triângulo mais alto. Então, quando você faz base vezes altura, pensando no triângulo, eu teria uma área muito maior, porque a altura é maior. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a velocidade não é constante. Como assim não é constante? Quando você está mais longe do Sol, a sua velocidade diminui. Então, aqui, a Terra viaja no movimento de translação em torno do Sol com uma velocidade mais lenta. Quando está mais próximo do Sol, aí a velocidade aumenta. É como o seguinte, vamos pensar que tudo isso tem a ver até com o clima ser perfeito. Se a gente passasse o contrário, mais lento aqui,
e mais rápido aqui. Então, o que iria acontecer? Passando mais lento aqui, receberíamos uma carga energética, calor do Sol, muito mais intensa. Então, as temperaturas aqui na Terra seriam insuportáveis. Poderíamos aí ultrapassar os 100 graus Celsius, tá? Se a velocidade da Terra aqui fosse muito mais lenta. E quando estivéssemos lá mais distante, onde a carga é menor, o que a gente recebe de intensidade solar é menor, a gente passaria mais rápido, não daria tempo de refrigerar. Aqui é o inverno, tá? Aí o que iria acontecer? A gente teria invernos com temperaturas de 40. E o verão seria aí com temperaturas próximas de, sei lá, 80, 100 graus. Vai depender dessa velocidade, tá certo? Mas então é tudo perfeitinho. Quando a gente está lá mais longe é mais lento. E quando a gente passa aqui mais próximo do Sol, a gente passa mais intenso. Tá ok? Então veja. Quando estamos aqui mais próximo, a velocidade é maior. E quando estamos mais distante, a velocidade é menor. Aqui, quando estamos mais próximo do Sol, a gente chama esse período aqui de periélio. E aqui, então, a velocidade é mais alta, 30,2 km por segundo. Quando a gente passa lá no afélio, que é mais longe, aí ela diminui a velocidade, cai para 29,3 km por segundo. Não é grandes coisas, vamos assim dizer, a diferença entre uma e outra, a diferença de quanto? 2%, 3%? 3%. Tá certo? Mas essa diferença permite que as áreas sejam iguais. Tá? Aqui, é claro, a gente está fazendo uma elipse muito achatada. Tá? Não é tão achatada assim na prática. Eu vou até frisar aqui, né, a questão de mais distante do Sol, afélio. Mais próximo do Sol, periélio. Terceira lei de Kepler, muito boa. É conhecida como a lei dos períodos. Eu vou fazer aqui uma explicação para a gente chegar lá mais ou menos, mas não vou fazer a dedução. Essa dedução até ela existe numa das aulas do Ronan. Não é uma coisa simples, perdão, mas ela não é o objetivo nesse momento, principalmente porque ela não será cobrada essa dedução na PR, falando diretamente para vocês, tá? Então vamos lá. O quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita, certo? O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, quadrado do período, período de translação. Então, por exemplo, a Terra, para dar uma volta em torno do Sol, ela tem um período de translação. Qual é? 365 dias. Sendo mais específico, um ano. Então, esse é o período de translação do nosso planeta Terra. Um ano. Tempo necessário para dar uma volta em torno do Sol. Ele, o quadrado de 365 dias, 365 dias ao quadrado, ou um ano ao quadrado, isso é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita, tá ok? Olha só, lá do ponto mais extremo, chamado afélio, até o Sol, o centro do Sol, nós temos um raio A. Lá do Sol até o ponto mais próximo, chamado periélio, por onde a Terra translada, nós vamos chamar de RP. E o centro, que fica no meio entre os dois focos da elipse formada, até o afélio ou até o periélio, nós vamos chamar de R, raio médio.
E esse raio médio, ele é a soma de RA com RP, ou RB, dividido por 2. Então, você pega a distância do Sol até no afélio, do Sol até no periélio, soma divide por 2, isso dá o meio, o centro aqui, vamos assim dizer, da nossa elipse. Então, esse raio médio aí, ele é o cubo, ele tem uma relação constante, direta, tá vendo? Proporcional ao período de translação. Algebricamente, nós podemos escrever aqui o seguinte, ó. O período de translação de um planeta, que é o tempo gasto para ele dar uma volta em torno do Sol. O período, tesão, no caso da Terra, 1 ano, 365 dias. Isso é proporcional. Para virar uma igualdade, eu preciso de uma constante. A constante de proporcionalidade, de ajuste dessa proporcionalidade, a K. Aqui um K maiúsculo, diferente daquele K minúsculo. Onde R é o raio médio, e isso é, portanto, esse período de 1 ano ao quadrado, ele é proporcional ao raio médio elevado ao cubo. Onde T é o período de translação, o Rzinho, o raio médio, ok? Terceira lei de Kepler, T2 igual a KR ao cubo. Eu sugiro que vocês façam, e são todos testes, portanto você tem a resposta no livro. Eles são são teóricos, aqui nem que eu me lembro, acho que não tem nem contas. Esses exercícios, o teste 348, o 353, o 362 e o 364. Nós vamos fazer um aqui, desses daí, que é o 353. Está lá na página 419. Eu até escrevi aqui como P, mas vamos conferir isso daí, porque ele é um T. Deixa eu ver aqui. Página 419. Deixa eu organizar isso daí. Então aqui, ele realmente é um T, é o T353. Eu vou rapidinho corrigir aqui, só um segundo. Então eu volto aqui. Eu venho aqui, coloco um T no lugar do P. Eu salvo. E pronto. Corrigido. Então, T353 está lá para 419, é um exercício do Mackenzie, da Universidade Mackenzie de São Paulo, diz o seguinte: 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 dias e 265 dias, 256 dias, respectivamente. Bem, se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio da órbita do segundo será... Aí eu tenho as alternativas. Bom, vamos resolver esse problema sempre seguindo aquela metodologia. Leia o problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, se forem necessário, mais. Depois, se você achar que fica melhor, e eu acho que sempre fica, você faz um diagrama, um desenho rápido que represente aquilo que está acontecendo. Então, você tem um planeta, você tem 2 satélites, estou chamando um de S1, outro de S2, satélite 1, satélite 2. E eu já poderia ter colocado aqui do lado deles, vou até fazer isso para ficar bonitinho. Só um segundo aí, por favor. Vou colocar aqui no S2, que ele tem um período igual a... Vamos colocar assim, um período de 256 dias. E o S1 tem um período de 32 dias. Pronto. Vamos lá novamente. Ok? Tá aí. Melhorou a nossa figurinha aí. Ó. O S1, 32 dias. O S2 com 256 dias de período. Tá?
faltou o T aí no 32. Vamos consertar. Deixar já bonitinha a aula. Pronto. T igual. Já que é rápido. Ok. Salvar. Vamos subir. Ok. Apareceu? Não. Então, agora sim. Então tá aí os satélites S1, S2 com seu período. Ótimo. Obviamente que está um círculo, uma aproximação para círculo, tá certo? Mas a gente sabe que é uma elipse. Quando a gente pensa no raio médio, né, que a gente usa para a terceira lei de Kepler, a gente já está fazendo essa aproximação do raio médio, então a gente já está fazendo a aproximação para um círculo. Então, já que ficou bem claro que eu vou usar aí a terceira lei de Kepler, que diz que o quadrado do período é igual a uma constante vezes o raio médio ao cubo. Tranquilo. Nem falamos aqui no valor dessa constante, porque ela, para cada planeta, tem o seu valor. Certo? E eu não vou precisar do valor dela aqui. Por que não vou? Pelo seguinte, se eu pegar o planeta 1, então tá aí, o planeta 1 tem um período 1, isso ao quadrado é igual ao raio médio 1 ao cubo vezes a constante. E se eu fizer o mesmo para o satélite 2, que tem um período 2 de 256 dias e um raio 2 diferente. Eu vou ter o seguinte, se eu passo o R1 para cá dividindo, eu escrevo que K é T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo. Faço o mesmo do lado de cá. Ó. Passo o R2 ao cubo dividindo, então K será T2 ao quadrado dividido por R2 ao cubo. Beleza, por que eu fiz isso? Porque a constante é a mesma. Tá? Eu tinha dito que é uma para cada planeta, mas não é. Tá certo? Essa é uma constante universal. Desculpe aí. Muito bem. Se o K, a constante, é a mesma, o que eu posso fazer então? Eu posso igualar essas equações. E se eu igualo essas equações, tá? Eu me confundi aqui, só explicando, essa é uma constante universal para a lei dos períodos. Tá? Eu me confundi com um K minúsculo lá, que é a aerolar, tá? Aquela que nós falamos aqui. Aquela sim é uma para cada planeta, essa não. Então, quando eu igualo, eu fico que o período do satélite 1 ao quadrado, dividido pelo raio médio dele ao cubo, é diretamente proporcional, ou igual, melhor dizendo, ao período do satélite 2 ao quadrado, dividido pelo raio dele ao cubo. Substituindo os valores. O período do satélite 1, 32 dias. O raio R1 ao cubo, ele diz que vale uma unidade. O raio da órbita do primeiro satélite vale 1. Então, eu vou colocar uma unidade. Aqui são 32D de dias. E aqui 1 de unidade, elevado ao cubo. O 2 tem 256 dias de período. E um raio médio R2, elevado ao cubo. Que é a pergunta do exercício. É o que você precisa calcular. Então, eu tenho que resolver isso daqui. E, de certa forma, é fácil. É só fazer com cuidado, com calma. Ó, vamos em vários passos. Eu vou pegar aqui o R2 ao cubo, passar para cá. Ele vem multiplicando. O 32 dias ao quadrado que está multiplicando, passa dividindo. Então, esse foi para lá, esse veio para cá. Troquei os dois de lugares, certo? Já ficou mais bonitinho. Vamos mudar de página porque eu não tenho mais espaço. Então, eu vou levar isso aqui sem alterar nada, só mudando o espaço. Levei sem mudar nada, ok? Agora, eu tenho o seguinte, ó, uma unidade. Voltando aqui. Uma unidade ao cubo. Uma unidade ao cubo, isso dá 1. 1 ao cubo é 1. Eu vou continuar com
uma unidade. Tá ok? Na verdade, uma unidade elevada ao cubo. Vai ser 1u elevado à terceira. O certo é isso. Tá? Vou até corrigir. Pronto. Corrigi, ó. Ficou uma unidade elevada ao cubo, ok? Então, vou só mudar de página levando isso aqui. Tenho que corrigir aqui também. Porque quando eu elevei o cubo, 1 ao cubo é 1. U de unidade elevada ao cubo é U à terceira. Então, deixa eu corrigir isso aqui também. Aqui também tem que corrigir. Já vou deixar tudo certinho aqui. Agora já está bom. Muito bom. Salvando. Pronto. Então, nós tínhamos isso. Tá? Então, vou resolver isso aqui agora. Olha só. Esse 1 vezes u ao cubo, eu passo ele para lá e ele vai multiplicando. Ok? Então, vai ficar 256 ao quadrado sobre 32d ao quadrado. Eu posso colocar tudo isso no parênteses. É a mesma coisa de 256 dividido por 32. Porque isso aqui, ó, você escrever 256 vezes 256, 32 vezes 32, que você pode simplificar. Então, aqui facilita. O u ao cubo eu passei lá para cima. Poderia ter aqui, ó, vezes 1 ao cubo. Não muda nada. Bom, 256 por 32 dá exatamente 8. Ó. 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 3, 24. E 1, 25. 256. Dá exatamente 8. E 8 ao quadrado a gente sabe, é 16. Fácil. O cubo passa para lá, vai na forma de raiz. Raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? De 16 e raiz cúbica de u ao cubo. Mas a raiz cúbica de u ao cubo é apenas u. Você cancela o cubo com a raiz cúbica. E a raiz cúbica de 16 é exatamente 4. 4 vezes 4, 16. 16. Opa! Temos um erro aqui. Vamos voltar e consertar. 8 ao quadrado é quanto? 64. Ó. Erro ao vivo. Vamos lá que a gente conserta. Aí não bate. Agora sim. Então, a raiz cúbica, 8 ao quadrado, 64, que é 8 vezes 8. E a raiz cúbica de 64, que é 4. Agora sim. Desculpe aí pelo meu equívoco. Tá? Mas consertado a tempo, em tempo, ao vivo. Tá? 8 ao quadrado, 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Muito bom. Vocês têm aí, então, como sugestão para o capítulo 19, esses 3 testes. 380, 83 e 387. Tá ok? Eu desejo a vocês, então, um bom estudo, tá? E uma boa prova na terça-feira. Então, um bom final de semana de estudos para vocês. Tchau, pessoal.